O chamado trabalho escravo ainda é realidade em algumas regiões do Brasil. E os registros apontam crescimento da prática criminosa. Somente nos últimos 2 meses, julho e agosto, o número de trabalhadores que eram mantidos em situação degradante foi o dobro do número de pessoas resgatadas em todo o primeiro semestre deste ano. Essas fotos registraram a forma desumana como 6 trabalhadores eram mantidos em uma zona rural do município de Coronel Domingos Soares, no sudoeste do Paraná. Eles foram resgatados em novembro do ano passado por uma força-tarefa formada por fiscais do Ministério da Economia, integrantes do Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal, que constataram que as pessoas que trabalhavam na extração de madeira viviam em condições análogas a de escravo, em alojamentos precários, sem condições mínimas de higiene. Com a fiscalização, o empregador pagou a rescisão de contrato e assinou as carteiras de trabalho dos empregados libertados. Casos como esse não param de crescer. Em 2019, foram denunciados 1.213 casos de trabalho análogo à escravidão, 86 a mais que o registrado em 2018. Este ano, apesar das restrições por causa da pandemia do novo coronavírus, os fiscais resgataram até junho 231 trabalhadores que viviam e trabalhavam em condições desumanas. Nos últimos 2 meses, a quantidade de pessoas resgatadas dobrou. Já são 462 trabalhadores resgatados em 2020. Atualmente, há 1.700 procedimentos em investigação nas 24 procuradorias regionais trabalhistas do país, envolvendo trabalho análogo à escravidão, aliciamento e tráfico de trabalhadores para a escravidão. O trabalho escravo é uma violação de direitos humanos. 55 mil trabalhadores já foram libertados dessa situação no Brasil. O perfil deles geralmente é o mesmo. São pessoas que saem de casa rumo a grandes centros urbanos em busca de melhores condições de vida e acreditam em falsas promessas de trabalho. Verificamos aqui a existência dos 4 elementos que vão sempre identificar a existência do trabalho escravo, que são o trabalho forçado, a servidão por dívida, as jornadas exaustivas de trabalho ou condições degradantes de trabalho. São questões que historicamente fazem parte da sociedade brasileira e que nós não podemos de maneira alguma permitir que essa situação seja perpetuada no tempo. Por isso, o Ministério Público Federal, Polícia Federal e auditores do trabalho fazem parte de grupos para mapear os locais onde há uma grande incidência de trabalho escravo. Mas, para o professor, falta melhorar o aparelhamento do Estado para que direitos básicos, como o da dignidade humana, sejam garantidos. Se, por um lado, o criminoso ele se sente, muitas vezes, um sistema facilitado para que ele atue, por outro lado, a legislação deve ser realmente aplicada no sentido de desencorajar essas pessoas a realizarem, o trabalho escravo.